As tentações em cima das pessoas aumentaram? Várias pessoas colocam esta pergunta, afirmando que na fase atual existe uma pressão maior, uma intensidade maior das tentações, que não deixam as pessoas em paz. Será que isso é verdade? Sim, de certa forma sim, porque com a pressão da luz que está atuando sobre a humanidade, para que ela acorde, e tudo vem sendo acelerado, é claro que todas as energias trevosas que a humanidade irradiou e lançou para o universo, isso está sendo pressionado para baixo. Isso está agindo sobre as pessoas de forma mais intensa, para que elas acordem ou sucumbam. Porque as tentações, elas agem inevitavelmente sobre as pessoas. Mesmo aqueles indivíduos com boa vontade, que têm um certo desenvolvimento espiritual, são também tentados. E as tentações, quando o ser humano as vence, elas tornam o ser humano mais forte, porque ele vai se tornando experiente na vida intuitiva e consegue identificar o que são intuições e o que são as tentações, conseguindo diferenciar essas duas vertentes que são completamente diferentes. Então, o ser humano não pode temer as tentações. É claro que ele as teme, mas precisa encará-las. Precisa ter dentro de si uma coragem, uma pureza de coração, uma determinação. Precisa encarar de frente todas essas energias negativas que o pressionam, para que possa ser mais forte do que essas energias. Quando encaramos uma determinada situação com medo, nos enfraquecemos e a chance de tropeçarmos aumenta, porque o medo faz com que nos encolhemos, o medo faz com que nós nos escondemos em nós mesmos. Nos escondemos em nós mesmos e mal olhamos para o entorno, fechamos os olhos, nos encolhemos. E isso é um estado de desatenção, isso gera um estado de desatenção, porque quando o medo toma conta, o ser humano deixa de ser vigilante. O ser humano será mais vigilante se ele estiver com um estado espiritual mais ativo, corajoso e determinante, encarando os problemas de frente, não fugindo deles, mas sim buscando superá-los, vencê-los e solucioná-los. Então, é assim que o ser humano deve hoje encarar as tentações quando elas vierem, não com medo, não com o sentimento de que deve fugir, se esconder. Precisa ser mais forte do que as tentações, e somente poderá ser mais forte do que elas se não as temer. Porque a coragem, ela repele as energias ruins, as energias trevosas. Pensemos nisso. A coragem repele as energias trevosas. A ética repele as energias trevosas. O sentimento de justiça, a boa vontade, a autoestima, a objetividade, um propósito de vida bem firmado repele as trevas. Então o ser humano precisa ter dentro de si uma base de sustentação para que possa ser mais forte do que todas essas tentações trevosas, essas energias trevosas, todo esse lixo energético que hoje está no entorno da Terra, que foi lançado pela própria humanidade. Quem promoveu as primeiras tentações foi Lúcifer, que tentou os seres humanos. Lúcifer se desviou do seu alvo que deveria cumprir perante o ser humano para ajudá-lo a se desenvolver e tentou os seres humanos. Os seres humanos caíram nas tentações, passaram a gerar
a lançar formas de pensamentos de péssima espécie. Isso foi se aglutinando no entorno da Terra, formando o anel trevoso, do qual eu falei várias vezes em meus vídeos aqui, partindo da obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim. E agora esse anel trevoso ele está denso em volta da Terra. E a energia da luz, a força da luz, a irradiação da luz agora pressiona tudo. E todo esse anel trevoso, ele terá que ser absorvido agora pela humanidade, já que ela gerou esse anel trevoso. Ou a humanidade passa a vibrar melhor, que daí todas essas trevas deixam de ser alimentadas pelos seres humanos, porque o problema é este. Os seres humanos é que alimentam essas trevas. Estes fantasmas e demônios que foram configurados pelos próprios seres humanos. Os fantasmas gerados pelos pensamentos e os demônios gerados por uma energia interior mais forte, como o ódio, a inveja. Isso gera verdadeiros demônios que depois agem no entorno da Terra, assediando e atacando os seres humanos. Então, se a humanidade tivesse se refinado nas últimas décadas, mesmo tendo constituído o anel trevoso, esse anel trevoso ele não se alimentaria mais da humanidade, porque é a humanidade que cultiva e alimenta esse anel trevoso. A humanidade fornece o alimento para todas essas trevas, e as trevas vivem da humanidade. E agora a força da luz está pressionando tudo para que ocorra aqui no plano terreno e nos planos mais próximos da Terra uma libertação. Infelizmente, a maioria da humanidade não está sabendo lidar com isso, e as tentações estão derrubando as pessoas, elas estão sendo arrastadas. Mas se fortalecessem mais dentro de si, se cultivassem uma vida espiritual saudável, equilibrada e harmoniosa, as pessoas conseguiriam vencer todas essas tentações, seriam mais fortes do que elas. E isso geraria uma autoconfiança nas pessoas. O medo desapareceria. Só pelo fato de ter medo de uma determinada coisa, o ser humano já está diante de uma possibilidade significativa de fracassar, de tropeçar, de errar, de cair nas tentações. É como explicou Abdrushim, a frase que diz que o ser humano não deve cair em tentação. Abdrushim coloca muito bem que a palavra que deve ser grifada é cair. Quem cai é o ser humano. As tentações, elas surgem. Mesmo as pessoas desenvolvidas espiritualmente deparam-se com tentações. E as tentações, elas são de múltiplas espécies. A sensualidade, o vício como o álcool, as drogas ilícitas, a pornografia, as futilidades, o consumismo, a vaidade religiosa daquele que acredita que é o melhor indivíduo ali na sua comunidade religiosa, ou seja, o falso moralista, o orgulhoso, o vaidoso, aquele que se acha, aquele que fica se exibindo. O mundo está cheio de pessoas exibidas. E essas pessoas exibidas caem nas tentações. Então, inúmeras são as tentações, a ganância, a arrogância, a prepotência, e tudo isso hoje está numa intensidade maior e aumentada. Porque estamos próximos aí do desfecho do juízo final. E as trevas, percebendo que a separação do joio e do trigo, da luz e das trevas está se efetivando, as trevas estão se grudando na humanidade. As trevas, como vivem da humanidade, não querendo sucumbir, agora estão grudadas numa intensidade maior aos seres humanos, para não libertar os seres humanos, para que os seres humanos afundem junto com as trevas. E é por isso que muitas pessoas têm razão ao afirmarem que as tentações estão mais intensas nos dias atuais. As tentações estão em tudo, no mundo virtual, no mundo real, na vida familiar, na vida profissional,
no relacionamento entre vizinhos, a inveja, a raiva, a fofoca, quantas coisas não são alimentadas pelos seres humanos que são negativas. Tudo isso é impulsionado, é alavancado por essas tentações. E os seres humanos, como são fracos, eles acabam caindo. Mas as tentações, elas podem fortalecer o ser humano, se ele for mais forte do que elas. As tentações vão atuando sobre ele, mas ele lentamente vai se fortalecendo, porque experimenta coisas ruins ao cair em tentação. E daí percebe que não deve mais cair, que precisa melhorar, que precisa se fortalecer. Isso é uma escola para o ser humano, isso é uma escola. Então, as trevas hoje, elas estão aí promovendo uma destruição devastadora sobre a Terra, mas quem quiser pode aprender com tudo isso, basta ter boa vontade. E as tentações estão sim numa intensidade maior. Isso é um fato e é preciso tomar cuidado, certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!